Nem estava programado para eu trazer esse vídeo para vocês, mas eu decidi, eu estava laudando agora, gente. E eu vi uma alteração, uma coisa tão estranha no exame, tão estranha e tão importante, eu digo, não, eu tenho que fazer um vídeo agora, porque senão corre risco de eu esquecer. E eu tenho que compartilhar essas informações com vocês. Resumo aqui da história. Uma paciente hipertensa, ansiosa, que fez exame chamado MAPA. MAPA é aquele, para quem não sabe, aquele aparelho que fica no braço, verifica a pressão. E tem coisas tão importantes nesse exame, tão importantes, que eu digo que eu tenho que compartilhar. Esse exame tanto vai ajudar você que não entende nada de cardiologia, que é leigo, como entende até mesmo o próprio médico, até mesmo o próprio cardiologista. Porque é o exame que acabou dando um diagnóstico errado. E que se a gente não ficar atento nos detalhes, vai errar no tratamento do paciente. E é isso que eu quero trazer para vocês. Olha só que legal, vocês já vão conseguir aprender a interpretar um pouco aqui mapa. Claro, você não vai sair lá dando mapa. Mas pelo menos você vai ter uma noção de quando você abrir seu exame, conseguir entender o que está passando lá dentro dele, ter uma ideia para não ficar tão desesperado, né? Porque muitas vezes vai lá só ler o laudo, pronto. Aí quantos aqui já não se desesperaram por querer ler o laudo do exame, né? Pois é, mas não basta ler o laudo, tem que saber interpretar. E é isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês, para ajudar vocês como interpretar o exame de mapa. Mas antes de eu começar o vídeo, eu tenho que contar para vocês a história por trás disso. O que aconteceu com essa paciente para ela ter feito essa mapa? Senta que lá vem a história. Um amigo meu me procurou porque ele estava muito preocupado com a mãe dele. Imagina que a mãe dele tem 85 anos e ele fala o seguinte: Cota, a pressão da minha mãe tá dando 20, 22, já chegou a dar 24. A gente fica desesperado e vai pro pronto-socorro, chega no pronto-socorro, às vezes a pressão sobe até mais ainda. Aí sai do pronto-socorro com a pressão de 16, quando chega em casa de novo a pressão sobe. Quem daqui que esteja assistindo já não ouviu essa história, né? Que chega no pronto-socorro, a pressão sobe, depois cai, chega em casa, a pressão volta a subir. É exatamente essa história. Por isso que eu achei tão interessante eu vir compartilhar com vocês. Mas essa é uma história comum. O que tem de diferente nessa história é isso que eu quero compartilhar agora aqui com vocês. Então, esse meu amigo trouxe a mãe dele para consulta. Durante a consulta, eu vi que ela é uma pessoa muito ansiosa. Então, era uma paciente que estava tomando 2 remédios para pressão. Aí, sabe aquele papelzinho que vem com um monte de anotação da pressão? Aí eu vi que estava dando pressões muito altas. Era uma paciente que tem problema cardíaco, fibrilação atrial, tomando anticoagulante. Digo, não pode ficar com essa pressão. Aí, de cara, passei logo o 3º comprimido. Aí, durante a conversa com ele falou, Cota, a pressão ainda está dando alta. Ele bora colocar o 4º comprimido. Colocou o 4º comprimido. E mesmo assim, a pressão alta. Falou, né, Cota, de novo levei minha mãe pro pronto-socorro, porque tá da hora dando pressão alta. E eu já suspeitando que tinha ansiedade na jogada. Eu disse, ó, então bora fazer o seguinte, bora logo adiantar esse mapa dela, bora logo fazer, porque senão a gente vai ficar discutindo aqui o sexo dos anjos. Eu preciso ter o exame na mão para ter certeza para te passar essa situação. E foi aí que ele trouxe a mãe dele para fazer o exame. Eu acabei de laudar e eu quero compartilhar com vocês essas informações do mapa para você. E é legal que você vai conseguir entender, interpretar até um pouco do mapa. Não é muito difícil não, é uma coisa até relativamente fácil. Claro, tem os detalhes, tem que saber. Mas eu acho melhor mostrar para vocês do que ficar falando. Bora lá. Por motivos óbvios, né? Eu tirei o nome do paciente aqui, uma vez que é uma paciente de 85 anos. Ela estava tomando 4 remédios da pressão. E aí, o que você faz? Quando você pega um exame, a primeira coisa que você quer fazer é o seguinte, você quer logo ver o laudo. É claro. Bem, essa aqui é a conclusão, ó. Comportamento anormal da pressão arterial. É quando você olha ali, você se desespera. Ah, meu Deus do céu, realmente a pressão tá alta, né? Mas aí nós vamos agora para os detalhes. É nos detalhes que a gente mata a charada. Vamos lá. É mesmo, é? É mesmo? Vem aqui, ó, na análise estatística. Então, o exame chegou a verificar 75 vezes a pressão e fala o seguinte, o que interessa na mapa é a média, tá? A média é mais importante. É esse númerozinho que é o mais importante. Então, veja que a pressão dela estava dando aqui 167/85, o famoso 16/8. Mas olha só que interessante. Teve momentos que a pressão dela chegou a 26/15. 26. Mas também chegou a dar, ó, 6/3. Aí eu vou tratar essa pressão alta de 26/15, vou dar um remédio forte para baixar, mas o remédio também vai atuar em cima da pressão 6/3, a pressão dela vai despencar. E agora, o que se vai fazer nesse caso? Né? Porque, por isso que o que interessa é a média da pressão dela. Mas se for analisar apenas a média, o que vai acontecer? Eu vou passar remédio, né? Mas olha só, é no gráfico que a gente mata a charada. Veja só como a gente tem que analisar todos os exames. Então, o médico ele não pode ser
querer fazer uma coisa muito rápida, sem analisar os detalhes, porque senão ele vai cometer erro. Esse é o caso. Então, veja só, no começo, quando a paciente veio colocar o aparelho, essa aqui é a pressão dela, tá bom? Ó, 250. Então, era a pressão lá em cima, e descia, e subia, e descia, e subia. Mas olha só que interessante, quando chegou aqui por volta das 17 horas, a pressão dela começou a cair. Veio caindo, 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 de tal forma que a partir das 22 horas, a pressão dela só aí foi normal. Aí ela dormiu com a pressão dela normal. Quando ela acordou aqui às 7 horas da manhã, a pressão dela continuou normal. E aí eu liguei para ele na hora e perguntei. Né? Cheguei e disse, vem cá, o que está acontecendo? E aí foi me explicar que nesse período ela estava nervosa, teve um problema em casa, ela estava agoniada com o aparelho. Aí depois parece que ela desencanou com o aparelho, aí a pressão dela foi caindo. Então, aqui nesse momento, se eu for analisar esses dados aqui, esse tudo vermelho, parece que é uma pessoa, e aqui parece que é outra pessoa totalmente diferente. Mas não é, sabe o que é isso? Aqui já não tinha mais ansiedade, ela se acostumou com o aparelho, a pressão ficou normal. Então, o que acontece? Se eu for analisar apenas o dado bruto do exame, olha, paciente anormal, a média da pressão dela está dando 16/8. Eu vou colocar mais remédio, a pressão dela vai cair. Mas a pressão dela também vai cair lá na hora que a pressão dela estiver dando baixa. Aí ela vai passar mal, o risco de desmaiar, porque não é todo momento que ela está ansiosa. Então, o tratamento, nesse ponto, não é para pressão, é para ansiedade. É uma paciente que precisa procurar um psiquiatra. Na verdade, eu até comecei o tratamento dela, mas não é minha especialidade. Então, eu inicio o tratamento, olha, agora procuro um psicólogo, procuro um psiquiatra. A importância desse vídeo aqui para vocês são várias. Primeira, a importância de fazer mapa. Principalmente o paciente que tem ansiedade. Aí a gente viu a diferença, foi um divisor de águas na vida dessa pessoa. Segunda coisa que você tem que aprender. Não leia o dado bruto do exame. Não pegue só leia só a conclusão, não. Vai ver os detalhes. Claro, se o exame está dizendo que está normal, é normal. Ponto, acabou. Mas quando o exame diz que tem uma alteração, veja se não tem outras coisas por trás. Será que não tem outras coisinhas? Por que deu aquela alteração? Terceira, evite de você abrir o exame e ver. Você pode abrir? Claro, o exame é seu. Às vezes tem paciente que chega comigo assim, Ai, doutor, desculpa porque eu abri o exame. senhora, o exame é seu, não é meu. Se a senhora quiser, a senhora toca até fogo no seu exame. Não, porque tem médico que não gosta, que fica chateado. Mas se eu ficar chateado, eu não fico mesmo. O exame é seu, a senhora faz o que quiser. Agora, se der ansiedade porque viu um resultado alterado e não conseguiu interpretar, é outra coisa. Então, meus amigos, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o efeito da ansiedade na pressão. Essa paciente está com a pressão controlada. O problema dela não é pressão, o remédio dela está ótimo. Vou além, eu acho que tem até remédio a mais. Porque se a gente for analisar, naquele momento que a pressão dela, que ela tira a ansiedade, a pressão dela está dando até baixinha. Talvez tenha até que tirar remédio. O que precisa é foco no remédio da ansiedade. Então, psicólogo na jogada, psiquiatra, medicamentos mesmo para ansiedade, fazer musicoterapia, técnica de relaxamento, respiração, tudo o que tiver que colocar. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Se você tem alguma dúvida, tem algum comentário, coloca aí. Importante também, tem alguma dúvida, quer ter certeza que vai ser respondido? Participa da nossa live e coloca lá a pergunta. Graças a Deus eu tenho conseguido responder todas as perguntas lá na live. E aí lá você pode fazer a pergunta e eu respondo na hora. É até melhor, né? Porque aqui no vídeo eu consigo explicar até com mais qualidade, eu pego mais fotos, os vídeos, fica mais fácil o seu entendimento. E se você achou interessante esse vídeo, não esqueça de compartilhar. Não esqueça de dar o like, isso ajuda pra caramba o canal. Ou como eu lhe ajudei, dá uma força também. Não esquece de dar o like, tá bom? Forte abraço, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.